levantamento, fechou para tocar Murilo! There's a national curiosity about Botafogo because it was such a great team for so many years. So many fathers and grandfathers and mothers and grandmothers of fans of other teams were Botafogo fans. So I do feel like Brazil is always open-minded to hear about us and what's happening. So when I meet fans, I'm a guy that's there to help. I represented hope. It almost didn't matter who I was necessarily. When I showed up, I represented hope. A torcida do Botafogo estava esperando por essas palavras. Chegou a hora, vamos lá! Foi como o empresário John Textor anunciou ontem nas redes sociais a assinatura do contrato com o clube. A família cresceu e os cofres vão ficar mais cheios. A assinatura do contrato oficializou a venda de 90% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, para o empresário americano. A gente já vinha falando com bastantes investidores sobre o Brasil e o John era um cara que a gente percebeu imediatamente que estava interessado, que estava querendo fazer um projeto legal e que o Brasil era um mercado muito interessante para ele. E também percebeu o nível de ambição dele no projeto que ele teria. A SAF, quando ela chega ao Brasil, do cenário que a gente fala, era um cenário de caos em muitos clubes. E o Botafogo, como outros clubes, também olhou para a SAF e falou: essa aqui pode ser a salvação. O Botafogo era um clube bastante endividado, quase 30 anos sem conquistas relevantes, e se esperava um aporte de investimento relevante para poder voltar a ser competitivo no mercado. O início da SAF foi muito conturbado, a gente não tinha profissionais para executar os projetos que a gente tinha em mente, a gente não tinha sistemas, não tinha processos. Não tinha um CT estruturado ainda, não tinha estrutura para base, para treinamento, para tudo que a gente precisaria. Então a gente teve que montar uma operação de guerra praticamente para poder viver o 2022, tirando do papel muitas coisas importantes, para depois ir crescendo ao longo do tempo. Em termos de elenco, a gente tinha um time campeão, mas com pouquíssima experiência de Série A, para o desafio que estava para vir, então a gente sabia que tinha muita contratação para fazer. Quando a gente inicia o processo na SAF em 2022, falei: John, o time está subindo numa Série B, a gente vai precisar no mínimo aí 16 a 18 jogadores para que a gente possa competir, né? E a gente conseguiu inserir alguns atletas pontuais naquelas principais carências que a gente tinha no elenco, né? Aqui, ó, a primeira aqui é para quem já comeu, já vestiu bem. A gente comemorou como se fosse uma vitória, que no último dia de janela a gente conseguiu contratar o Tiquinho Soares. A gente sabia que era uma posição que a gente estava precisando muito
e de um cara que poderia entregar muita coisa dentro desse elenco que a gente estava formatando. E junto com isso, a gente firmou a contratação do Júnior Santos, mais duas, que foi o Adrielso e o Lucas Perry. E esses dois atletas também chegaram da captação de atletas. Entrou na área, jogou atrás, olha o gol! Gol! Time que acabou de subir para a primeira divisão e tenta fazer um projeto de disputa com esses clubes que estão lá na ponta, time de Libertadores, time de título. O gap era muito grande na época. Tá na área, Tiquinho! 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 Em 2023 a gente já conseguiu ser mais pontual naquilo que a gente achava que seria um time competitivo para jogar a Sul-Americana, que a gente conseguiu a classificação já no primeiro ano para a Sul-Americana, e competitivo no Brasileiro para que a gente pudesse ficar aí no meio de tabela em 2023, que essa era a nossa análise. O que está embutido no projeto SAF do Botafogo é ter um Botafogo permanentemente competitivo. Vencedor é circunstancial, competitivo é fundamental. Sem dúvida nenhuma, o Luiz Castro era uma peça muito importante, né? A gente via a briga dele aqui, não era só em campo, né? Os jogadores gostavam do trabalho dele. Sem dúvida nenhuma, quando ele sai, a gente sente. Mas com a chegada do Cláudio, a gente tem 4 vitórias seguidas. 4 jogos ele ganhou os 4 de 2-0. O Segovinha viu na frente, era pro Luiz Henrique. Lá vai de passo, bateu no gol! De passe do gol! O Cláudio fez algumas pontuações, mas a gente ainda estava no estilo Luiz Castro, a gente estava naquele estilo nosso, assim. A gente já tinha um modelo de jogo, tipo, a gente era um time que atacava rápido, esse era o nosso ponto forte. O Botafogo hoje anunciou seu novo técnico, Bruno Lage. Quando o Lage chega, fazendo mudanças um pouco maiores, de rotina, de dia a dia, eu acho que sinceramente, no fundo, acho que isso impactou bastante. Ele não teve a sensibilidade de entender aonde ele estava, como era aquele contexto. A gente tinha jogadores muito motivados, felizes e jogando muito. E com esse novo modelo de trabalho, a gente viu jogadores já um pouco mais desanimados, né? E os resultados, obviamente, começaram a deixar a gente um pouco mais frustrado, né? E o ápice desse desconforto é quando, após um jogo com o Flamengo, o Milton Santos, o Botafogo perde de 2-1, ele entrega o carro. Pensei muito e, neste momento, coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro. É muito dinheiro de ordenados, tem prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à de Libertadores. Tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. E o processo sucessório dele foi muito acidentado. Coloca-se o Lúcio Flávio como um interino, mas o Lúcio Flávio, me parece que faltam a ele condições de perfil para ser alguém que assuma uma liderança e se imponha. O que se esperava? Uma equipe que conseguisse dar resposta aos estímulos. Não é só um jogo, você joga com um propósito maior que isso. É maior que isso, não é só um jogo, ok? E não é só ser campeão, é entrar para a história, é fazer com que o nome de vocês nunca mais saiam. Daqui a pouco, muitos vão parar e lá na frente vão lembrar de vocês. Essa que é a realidade. E quando essa equipe não deu as respostas, você viu que os estímulos não foram causados. Então, descarrilha. Nós somos abatidos, mas nós não vamos estar destruídos.
ok? Cara, foi um jogo assim que a gente sabia que era uma decisão, cara. A gente sabia que aquele jogo ali ia dar uma... Cara, já ia direcionar muitas coisas, sabe? E dentro do cenário, né, um possível título, né, do Campeonato Brasileiro. A gente começa o primeiro tempo assim, de uma forma surreal, 3-0. E a gente vai pro vestiário, assim, bem tranquilo, assim, sabendo que a gente poderia chegar no segundo tempo e meter mais 3, mais 2, assim. E, cara, chegar no segundo tempo, assim, algo que, cara, eu nunca vi na minha vida, assim. Eu olhava pro lado e todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Por um momento, acredito que a gente pensou que já estava ganho o jogo e aí a gente acaba tomando a virada. Então, assim, foi um baque muito grande. Aquele jogo em si, eu acho que foi um baque muito grande pra nossa equipe. Foi difícil, doeu, cara, muito, em todo mundo. Não falo só dos jogadores, mas da torcida. Cara, em todo mundo, cara, em todo mundo. Foi uma grande frustração. Mas, principalmente pelo torcedor tá carregando aquela bagagem de 30 anos sem títulos. Eu via meu pai falar, meu irmão falar sobre 95 e foi o mais próximo que eu vi de conquistar um título importante com o Botafogo. Acaba o primeiro tempo, é a maior alegria do mundo, todo mundo feliz, chorando nos corredores do estádio. E, cara, quando acaba, assim, foi um clima de velório mesmo, assim, parecia que eu tinha perdido um familiar, todo mundo muito triste, eu saindo do estádio calado. Enough is enough. They did no time for VAR on those calls. We can talk all day long about whether or not they're good calls, but when the referee is on the mic saying hurry, 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 and the VAR is trying to do its job, this league is embarrassing. Come on, come on, come on, let's go. No, no, right here. Come on, come on, come on, come on. Tonight, it's not been done crazy. We know that wasn't a red card. We know what they tried to do. You could put 3 goals up on these motherfuckers and they're still gonna try and take it. All right? We will not be denied. We will not be denied. Keep it up. Keep it up. Jesus. I have to forget about this. God. It was so hard to see the look on the faces of those players. I hadn't seen that video before. How dejected they were, like Segovina, his face, all the players. It did feel like it was us against the world. Nós temos que lutar contra muita coisa, tá? Então, vamos manter a cabeça no lugar. Pelo jogo que vocês fizeram, nós não merecíamos nunca perder um jogo desse. Não merecíamos mesmo. Mas isso é o que vocês escolheram como profissão, que nós escolhemos. E aí nós temos que passar por situações como essas também, tá? Mantenha a cabeça em pé, mantenha a cabeça erguida. Nós somos os líderes da competição. Nós somos os líderes, tá? E nós vamos continuar trabalhando pra gente passar esse momento aí que a gente está passando, ok? Cabeça erguida, vamos continuar o nosso trabalho e não vamos perder a nossa convicção daquilo que a gente está fazendo. Okay. Dentro de campo a gente tem que continuar nessa pegada que a gente está. Foi um jogo que, enfim, a gente viu tudo que aconteceu e é assim, a gente
gente não quer acreditar, mas não tem jeito, a gente vai brigar, então vamos preocupar vocês em se reerguer dentro de campo, a gente vai fazer o que está fazendo, está tudo certo. Vamos assimilar isso que aconteceu hoje, para que no próximo jogo a gente possa fazer esses 45 minutos durante 90 minutos. Tá nada perdido, a gente é líder ainda. You guys have fun, you play like the way you did tonight, and you will win this championship. Every game they try and take a shot at us, we just have to keep going, okay? Do not let this get you down. I will deal with the bullshit. All right? Se tem algo que eu mudaria dentro da minha trajetória com a camisa do Botafogo, eu acho que seria esse episódio aí da piscadinha, porque foi algo que, assim, muito difícil para mim e que teve consequências muito sérias. Naquele momento o jogo estava 3-3, né, se eu não me engano, e aí foi mais pra gente segurar o jogo, até porque naquele momento o jogador veio me retrucar, pô, não foi nada e tal, e foi direcionado para o jogador, entendeu? Mas, né, falaram muita coisa que eu estava desrespeitando até mesmo, né, a torcida do Botafogo, e eu jamais vou fazer isso, nunca. Hugo tem cruzamento pro Diego, no peito, na grama, Diego bateu pro gol! Gol! Puxa pro meio para finalizar, Ferreira bateu pro gol, teve desvio, olha a sobra, Luiz Soares, driblou, Soares bateu, gol! Ferreira, beleza de bola, Luiz Soares, gol! Tem tabela, Luiz Soares, cara a cara, bateu pro gol, gol! A gente tem um problema agora de resolver, que é a gente se reerguer e a gente se levantar. E o primeiro passo para se levantar é reconhecer que nós estamos fodidos, nós estamos na lona, nós estamos no chão, ninguém mais acredita na gente. Da maneira que foi, né, cara, 13 pontos na frente, da maneira que vinha acontecendo, né, sempre no último lance, gente com o resultado na mão, e aí acontecia ali de tomar um empate, de tomar uma virada. Então, assim, cara, né, parecia que tava matando a gente aos poucos, entendeu? E o nosso grupo desistiu. Esse time aqui desistiu, em algum momento aí desistiu. Não está dentro dos jogos, desistiu antes. E aí se tornou um grupo perdedor. Foi muito vencedor em um momento do ano, se tornou um perdedor. Porque não teria alma, coração, capacidade de ser resistente em momentos importantes e cruciais. Essa é a verdade. Ele fala de uma coisa lá que eu não queria ter escutado, que era meio que tipo jogar tudo que a gente fez durante o ano, que a gente fez coisa linda pra caralho, mais linda mesmo. Que arrepiava, mano, de ver o Botafogo jogando em 23. Os caras já vinham com medo de tomar sacode da gente. Isso era nítido, nítido. E ele falou uma coisa que, tipo assim, que jogasse tudo que aconteceu pra fora. E eu não gostei. Simplesmente não gostei. Porque a gente viveu o que viveu em 2023, mano. Foi algo surreal, pô. Foi algo lindo. A gente viu desde todo. Aí jogar fora assim também queimado ali. E a gente viu coisa aqui meio fã. Que eu poderia ter falado mais. Certeza que ia dar uma falta. Eu penso que o Botafogo nessa reta final teve uma falta de identidade coletiva, não estava claro como atacava, não estava claro como defendia, talvez também um resultado de tantos treinadores que passaram, tantas informações que os jogadores tiveram durante o decorrer da competição. Essa incapacidade de conseguir sustentar os resultados é uma questão de comportamento,
E eu também acabei de mencionar aos nossos jogadores que para a gente conseguir ter essa força mental, esse espírito vencedor para a próxima temporada, a gente tem que iniciar do zero, tem que voltar a ter uma identidade de jogo, tem que voltar a conseguir ser competitivo na essência, dentro do campo, ter a energia física e mental para conseguir impor jogo sobre os nossos adversários. A maneira como o Botafogo chega rápido ao topo da tabela e a maneira também como escorre pelas mãos na reta final, tem todo o gosto de frustração. Embora tenha sido frustrante o resultado final, a gente sabe que a gente estava em processo de crescimento, a gente sabe que a gente estava no caminho certo. Pé direito, fez a curva, pé canhoto, bateu forte! Quanto tempo o Botafogo não brigava? Então acho que essa foi aquela sensação de 2023, é assimilar que o mais importante era estar de volta. Um time que performou muito acima, de um jeito mágico ali. O Botafogo ele voltou a sentar-se à mesa das grandes disputas. Esse é o recado daquele 23. I think the resurgence of Botafogo did a lot for Brazil, just because so many people loved and supported this club for so many years, and it's easy to connect with them because they want somebody to deliver. Not titles, happiness, just a competitive team to give us hope. And most fans want that for their father or for their grandfather. They want that for the generations before them who taught them how to love our club, who for so many years didn't see a championship. Essa estrela que a gente carrega no peito, né? Cara, pode ser o momento que for, mas ela nunca vai desistir de brilhar. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, cara. Você pode esperar, cara, pode passar por todos os momentos, mas, cara, uma hora ela vai brilhar.